Olá pessoal, esse vídeo aqui é um adicional da semana para compartilhar uma das alternativas apresentadas, por um dos nossos seguidores aqui da comunidade, o Carlos Henrique, em relação ao nosso objetivo de contextualizar, o nosso domínio versus a implementação utilizando a linguagem Java, Então, na aula passada, no vídeo passado, nós tínhamos apresentado a estruturação das classes, mas agora a gente precisa criar os nossos objetos, para ilustrar a concepção de um contexto. Então, nós sabemos que precisaremos, para criar uma conta, primeiramente realizar o cadastro. Esse cadastro vai ter que ter o endereço, entre outras características, Então, como foi apresentado no vídeo passado, tudo isso é através do que nós chamamos de definição ou atribuição, tá? Então, vamos aqui avaliar o código que o Carlos Henrique nos disponibilizou, Mas, obviamente, precisamos levantar alguns pontos em questão a partir de agora. Então, no primeiro bloco aqui de código, a gente está fazendo uma atribuição do que chamamos de atributos simples, ou atributos nativos da linguagem, Então, eu estou atribuindo o nome com uma string, eu estou atribuindo o CPF com outra string, eu estou atribuindo a data de nascimento do tipo local date, considerando a sua estruturação de criação de objeto. Então, ao invés de você ficar dando new, muitas classes ela oferece métodos estáticos construtores. Então, esses métodos fariam o trabalho de criação de um objeto para ser atribuído a alguma outra característica. Como foi mencionado, o sexo a gente pode selecionar uma das opções, vejam só, Então, eu posso selecionar masculino, feminino, outros e assim por diante, por ser um enum. Então, o enum já te traz essa predisposição de tipagem, tá? Da mesma forma, o estado civil. E aí, as próximas linhas, ou as linhas a seguir, a gente começa a encontrar algumas divergências conceituais e estruturais e, obviamente, pode gerar algum tipo de problema na sua execução, na sua implementação. Então, vamos executar aqui esse código, só por via de dúvida, ver o que aconteceu a partir de agora. Vamos só executar, nem vamos depurar. Então, observem que a primeira linha aqui, não pôde executar o cadastros.endereço.setBairro. O que isso quer dizer? E aqui ele está mencionando uma null pointer exception. O que é uma null pointer exception, pessoal? É o nosso calcanhar de Aquiles quando estamos começando a desenvolver, a estudar uma linguagem orientada a objetos, onde nós não temos noções de instanciação e referência desses objetos. O que isso quer dizer? Essa exceção null pointer exception é quando a gente quer acessar alguma característica de uma variável onde não foi definido nenhum objeto a esta variável. Então, desta forma, nós não sabemos se o cadastro de fato foi criado um objeto endereço para esse cadastro. Então, é isso que é a questão da null pointer exception. Você vai ter uma null pointer exception quando aquela variável, por exemplo, aqui, endereço foi igual a nula. Então, assim, literalmente, este endereço aqui está com essa representação dentro da sua execução. Então, não existe um endereço para eu definir o bairro. Então, muito cuidado agora com a concepção da null pointer exception neste momento, tá? Qual seria a sugestão neste cenário aqui agora? O Carlos Henrique mencionou que ele está querendo ter uma navegação estrutural. O que isso quer dizer? O Gleison, que é um cadastro, tem um endereço. Até aí tudo bem. Vejam só, nós temos um endereço. E ele pulou aqui a etapa de definir o bairro em questão. Então, não precisou criar um objeto endereço para definir o bairro. O ponto de atenção é que para que ele pudesse desfrutar deste recurso, ele deveria ter feito isso antes. Vou no meu cadastro. O meu cadastro, ao ser criado, automaticamente ele também terá um endereço. Então, eu venho e digo new endereço. Então, quando eu der um new cadastro, automaticamente esse objeto endereço também vai dar um new endereço. Então, desta forma, o erro não aconteceria mais por esta razão.
talvez mais abaixo vai dar um problema. Então, vamos colocar aqui em modo de debug. Vou depurar aqui. Vamos ver se chega até a linha 18. Chegou a linha 18. Você conseguiu corrigir um problema. Se acontecer a execução e continuar dando problema, você sabe que o problema não está mais neste contexto. Pode sim estar em demais situações. Então, vou depurar e mais uma vez nós temos um outro null pointer exception, tá? Então, assim, pessoal, essa é uma dica que eu vou trazer para vocês eliminarem, né, ou evitarem passar tempos, né, batendo cabeça com a concepção do erro, né, null pointer exception. Outra forma é você trazer um pouco mais de contexto literal. Fica à vontade, né? Como eu costumo trabalhar? Eu costumo dizer que agora eu vou ter um endereço, certo? New endereço, isso é muito utilizado em alguns exemplos, né? Tem um new endereço e eu vou dizer agora que o endereço vai ter o bairro, o endereço vai ter o CEP, veja só, o endereço vai ter o logradouro, né? Ó, veja só, o endereço vai ter o número, certo? Dessa forma, eu posso, a partir de agora, mencionar que o nosso cadastro que é Gleison, né, terá um endereço. Então, set endereço, endereço. Então, dessa forma, o endereço foi criado e depois atribuído para o cadastro. Logo, eu não preciso iniciar esta variável na definição da classe, né? A gente pode utilizá-la desta maneira aqui, ó. Então, removi a necessidade de criação e agora eu tornei mais claro. Então, eu digo o seguinte, olha, o meu cadastro vai precisar de um endereço e assim que eu crio o endereço, o meu cadastro utilizará este endereço como referência, tá bom? Outro ponto aqui que a gente deve levar em consideração é o aspecto da cidade. Será se é o cadastro que tem a cidade ou é o endereço que tem a cidade? Então, veja só, né? Tudo leva a crer que é o endereço que tem uma cidade e a cidade que tem um estado. Então, o grande ponto aqui, ó, é avaliar se realmente a nossa modelagem está coerente. Então, se eu vier aqui em cadastro, o cadastro possui uma cidade e um estado que não tem correlação na sua dependência. Então, eu vou remover esse, vou remover este a partir de agora. Provavelmente vai dar alguns errinhos aqui, ó, porque os atributos não existem mais, né, ó, os getters and setters, tá? E para onde irão essas informações? Acredito eu, irá para a nossa classe endereço. Então, eu venho aqui em cadastro, endereço. Então, é um endereço que, além de ter um CEP, logradouro, número, bairro, terá uma cidade. Vamos lá, cidade, cidade, certo? Então, vem aqui, ó, get cidade, set cidade. Estou usando aqui a IDE, que eu digito as primeiras palavras e dou um Ctrl Enter para a confirmação. A minha cidade, ela possui o nome e o estado. Então, é normal, tá, pessoal? Haver esse endereçamento de dependências, tá? De referências. Então, eu digo que agora a minha classe cidade é que vai ter um F. Então, eu digito set o F e get o F. Olha só como a IDE nos ajuda. Então, para concluir essa primeira etapa, eu vou remover vínculos com conta. Vou deixar como desafio para vocês. E agora, como eu vou dizer que o Gleison mora na cidade de Teresina? Através das suas referências, onde o meu endereço agora precisará de uma cidade. Então, eu posso colocar no início ou no fim. Então, eu venho aqui, ó, cidade, Teresina é igual a new cidade. Qual o nome da cidade? Né? Vamos colocar aqui Teresina. E qual o estado da cidade de Teresina? É o F.Piauí, né? Prontinho, vamos ver aqui, né? Temos todos os estados. E agora, como é que eu digo que o Gleison mora no endereço, que o endereço tem uma cidade que é do estado Piauí? Muito simples. Quem tem a cidade? É o endereço. Então, logo eu posso dizer endereço. Lembra que você foi criado
agora esta será a sua cidade. Então, eu venho aqui e eu digo que a cidade é Teresina, por exemplo, né? Claro que o nome da variável poderia ser genérica, tá, pessoal? Poderia ser cidade, tá? De forma genérica. Então, vamos constatar se vai haver um erro de null pointer exception realizando um processo extremamente comum, né? Vou dar um search, Gleison.get endereço.get cidade.get estado. Qual é o estado? Vamos ver aqui, ó. Qual é o estado do cadastro Gleison do endereço e assim por diante? Então vamos ver. Se não der nenhum null pointer exception, é que o nosso código foi bem definido a nível de referências. E aqui temos o Piauí. Para concluir, vamos saber qual é a cidade do Gleison, né? Do cadastro Gleison. Então get nome. Então vamos ver. Não deverá também dar null pointer exception. Então temos aqui, pessoal, uma instanciação com associação de um contexto com vários objetos. Então, deixo aqui para vocês o exercício para vocês praticarem agora a criação da conta. Já imaginou como é que eu digo que a conta tem uma agência que é de um tipo, que tem uma situação ou análise e que tem aquele cadastro como dependência? Então, fica aí o desafio para os nossos próximos conteúdos, pessoal. Abraços!